Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Focado na TI, nossa playlist voltada para trabalhar temas de tecnologia da informação para concursos públicos, cada vez mais frequentes nas provas de concurso. Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai trabalhar mais um tema muito importante relacionado com banco de dados. Então vamos dar uma olhada na lousa digital para a gente começar a trabalhar esse tema. No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre conceitos de banco de dados, e esse conceito está apresentado aqui. É um conjunto de informações organizadas que pode estar no sistema manual ou no sistema computadorizado. Isso é verdade. Numa biblioteca das antigas, você ia ter lá as informações dos livros em uma série de fichinhas manuais e você tinha isso sistematizado com código para que eu pudesse encontrar esse livro dentro da estrutura da biblioteca. Nos bancos de dados de sistemas, né, em computadores, sistemas informatizados, acontece mais ou menos a mesma coisa. A gente vai trabalhar com algumas dessas características ao longo do tempo. Então, vamos falar um pouco sobre os bancos de dados. O que o banco de dados é? Na verdade, ele é uma representação de aspectos do mundo real, né, no que ele chama de um mini mundo. Então, eu estou representando uma situação da realidade e estou fazendo essa representação dentro da estrutura de sistemas. Um exemplo aqui do lado, vamos pensar num banco de dados de uma universidade. Eu sei que numa universidade eu tenho alunos que estão cursando determinada graduação ou uma pós-graduação e ambos têm características. Então, eu representei isso por meio de duas tabelas. Então, na tabela alunos, a gente tem aqui, os alunos têm um número de matrícula, tem um nome, um endereço, um CPF, um número de telefone e tem um número do curso ao qual eles estão matriculados. Por outro lado, dentro da minha estrutura de tabelas, eu também devo ter uma tabela cursos, onde eu vou ter o número do curso, o nome desse curso, o número de semestres, a carga horária, o número da autorização do MEC. E se você observar, eu tenho aqui, eu consigo saber as informações do curso para cada aluno. Por quê? Porque eu tenho uma informação que é comum, que é o número do curso que faz essa conexão. Então, se o número do curso, sei lá, é o 3005 e o curso 3005 é um curso de publicidade e propaganda, ao conectar essas duas tabelas, eu passo a ter acesso a todas as informações que estão na tabela curso. Eu consigo saber o nome do curso, saber quantos semestres, a carga horária e assim por diante. Por outro lado, se eu quiser saber a situação do ponto de vista de pagamentos desse aluno, eu posso ter uma vinculação com uma terceira tabela, que é a tabela financeiro. O que essa tabela financeiro traz para nós, como informações nesse caso? O número da matrícula, o valor da mensalidade e um identificador do status dos pagamentos. Então, com essa tabela, eu consigo ligar, por exemplo, o número da matrícula do aluno com a sua situação dentro da estrutura do financeiro. Então, com isso, eu consigo saber quais são os alunos ou quais os números de matrícula que estão com pagamentos, por exemplo, atrasados. São possibilidades que eu consigo fazer para desenvolver, para entender melhor, sob diferentes perspectivas, uma determinada situação. Veja que eu fiz um exemplo muito simplificado aqui. A ideia não era fazer nada complexo, mas era só para mostrar para vocês como eu consigo ter informações distribuídas dentro da estrutura do banco de dados e eu consigo recuperá-las à medida que eu for necessitando, fazendo essas ligações, que são os relacionamentos. Mas a gente vai trabalhar isso posteriormente, tá? Com mais detalhes, a gente vai ter com certeza um vídeo só falando sobre relacionamentos. Segundo elemento aqui dos bancos de dados, ó, existem relações entre os dados, é como eu falei. Eu posso relacionar a tabela alunos com a tabela financeiro com o propósito de saber quais são os alunos que não estão adimplentes, né, não estão pagando em dia as suas mensalidades. Como eu posso também ter essa conexão dos alunos com os seus cursos e entender, por exemplo, quais são as disciplinas. Eu poderia ter N outras tabelas ligadas nesse conjunto para a gente conseguir entender toda a dinâmica dessa universidade. Peguei só essas três para a gente trabalhar de exemplo. Além disso, os bancos de dados podem ser de diferentes tipos. Esse banco de dados aqui que eu estou mostrando é um exemplo de um banco de dados relacional. Mas existem outros tipos de bancos de dados sem ser esse relacional.
eu posso ter bancos de dados hierárquicos, a gente pode ter bancos de dados que não são relacionais, né, os NoSQL, que não tem a estrutura que é trabalhada via o SQL. Eu posso ter N tipos de bancos de dados diferentes, e isso vem se transformando ao longo do tempo, até pela capacidade computacional mudando, né, com o passar do tempo. Então a gente pode ter bancos cada vez mais diversos. Mas vale a pena lembrar que nas provas de concurso a gente tem um grande foco nos bancos de dados relacionais, porque eles ainda são muito utilizados, muita informação está organizada nesses tipos de bancos de dados, mas a gente também vai fazer um videozinho depois falando dos tipos de bancos de dados e trazendo alguns exemplos para contextualizar direitinho para vocês. E, por fim, esse banco de dados tem como finalidade atender as necessidades de um grupo de usuários. Então, nesse caso desse banco de dados das universidades, por exemplo, eu poderia ter como grupos de usuários interessados nesse banco de dados, por exemplo, o pessoal do financeiro, para fazer, como eu havia mencionado, o controle dos pagamentos dos alunos. Como poderia ser os coordenadores de curso, para saber quais são os alunos que estão matriculados no curso, que ele é o coordenador, nos diferentes semestres que estão sendo trabalhados. Então, a gente tem diferentes possibilidades que podem ser trabalhadas aqui. O mais importante é vocês entenderem que o banco de dados é um conjunto de dados que está distribuído ali de uma forma, pode ser de uma forma relacional, mas não necessariamente, e que no caso do relacional a gente vai ter informações que vão fazer a conexão entre as diferentes tabelas que vão ser os relacionamentos. Seguindo aqui, um ponto muito importante em banco de dados está relacionado com a característica das suas transações. Então eu vou fazer um exemplo de uma situação para que você entenda e a gente possa trabalhar sobre essas 4 características que a transação tem que ter. Vamos dizer que eu, Edu, tenho que fazer uma transferência bancária para a minha filha, Gabriela. Eu vou fazer a transferência da mesada dela no valor de R$ 200. Então veja, o que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter que o banco de dados vai ter que fazer várias ações, e nem vou entrar na lógica do SQL, só para a gente entender como funciona. Ele vai ter que fazer o quê? Eu vou fazer a transação, vou lá selecionar o, o usuário que está mandando dinheiro, a pessoa que está recebendo o dinheiro, e vamos ver como seria esse passo a passo. Então, o banco, o que ele vai fazer? Ele verifica se eu tenho saldo, né? Então, se eu tenho R$ 200 na minha conta, ele vai fazer, ele vai deduzir R$ 200 do Edu, ele vai aumentar R$ 200 na conta da Gabriela e ele vai emitir o recibo da transferência. Então, veja que são 4 passos que estão sendo trabalhados ao longo dessa transação. Isso é uma transação dentro do processo do SQL. Então, a transação nesse caso seria o quê? Seria uma transação de transferência bancária. E essa transferência bancária, ela tem esses 4 passos, tá? Então, para a transação de transferência bancária, quais são as 4 características que qualquer transação em banco de dados tem que realizar? Eu estou usando essa transferência bancária como um exemplo, tá? Então, em banco de dados, qualquer transação tem que ter uma característica de atomicidade. O que significa atomicidade? Existia aquela lógica, que eu não sei se vocês lembram, eu como engenheiro químico, vou lembrar com certeza, um dos modelos que existia era o modelo do átomo, que era o modelo de que o átomo era indivisível. E usando essa referência, que ele trabalha com a questão da atomicidade, ou seja, a transação como um todo ela é indivisível. Então, ou acontecem todos os 4 passos, ou nada acontece. Então, se ele começa, verifica se tenho 200, ele deduz os meus R$ 200 da minha conta.
mas ele não consegue dar o passo seguinte porque caiu energia, o sistema tem que ser capaz de voltar para trás os passos anteriores e restabelecer a situação inicial do banco de dados. Isso é atomicidade. Ou tudo acontece ou nada acontece. O segundo ponto é a consistência. O que é a consistência? Consistência está relacionado com as mudanças que eu vou ter com base nessa transação. Então, é garantir que as transações só vão afetar as tabelas da maneira como foi determinado. Então, nesse caso, vamos dizer que ele conseguisse fazer todos os passos da minha transação. Ele verificou se eu tenho R$ 200, ele deduziu R$ 200, mas não deduziu da minha conta, ele deduziu de uma outra conta. Isso é inconsistente com o processo. Então, a consistência garante que cada passo será executado da maneira como foi definida de maneira previsível. Tudo bem? O terceiro passo, dentro da lógica das transações dos bancos de dados, é que elas têm que ser isoladas. Por quê? Porque pensa que ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa transferência, que eu podia estar fazendo uma transferência para outra pessoa. Então, a mesma coisa acontecendo. Só que na minha conta, estou fazendo essa transferência, mas o meu saldo da minha conta é de R$ 230. E eu tenho aqui, ó, uma outra transação que eu estivesse fazendo, ou nem uma transação que eu estivesse fazendo, vamos dizer que estivesse caindo um valor de débito automático da minha conta. Então, um débito de R$ 120. Então, ele vai fazer a verificação se eu tenho 120, depois ele vai fazer a dedução dos 120 da minha conta. Se as transações acontecerem ao mesmo tempo, eu posso ter as duas verificando se eu tenho dinheiro e as duas vão dar ok. E eu posso fazer a dedução do meu saldo simultaneamente de uma e de outra. Então, isso vai gerar uma inconsistência no processo. Por isso que você tem que, as transações, mesmo sendo simultâneas, elas têm que ser isoladas. Então, a transação que está realizando a sua ação antes vai conseguir completar o percurso todo antes que a seguinte consiga interferir no banco de dados. Então, ainda que eu tenha transações que interfiram sobre o mesmo banco, eu preciso completar a primeira transação para que a segunda aconteça. Muitas vezes isso é tão rápido que eu não consigo nem perceber, mas o sistema gerenciador de banco de dados ele tem que garantir esse processo de hierarquia. A transação que está iniciada antes, ela tem que ser completada para que a seguinte possa gerar os seus efeitos dentro do sistema. E o quarta referência, né, para uma transação, o quarto requisito para uma transação em banco de dados é a durabilidade. Ou seja, na medida em que uma transação conseguiu ter início, meio e fim e gerou todos os seus efeitos, esses efeitos têm que continuar e persistir no banco de dados. Eu não posso, depois disso, ter parte dessa transação revertida. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho que garantir que isso vai fluir de uma maneira com começo, meio e fim e gerando todos os impactos dentro do sistema. Tudo bem? Então, quatro efeitos, né, quatro características das transações em banco de dados. Ela tem que ser atômica, ou seja, ela tem que acontecer ou acontece tudo, não acontece nada. Ela tem que ser consistente, alterando especificamente as tabelas que foram pré-determinadas. Elas têm que ser isoladas. Não posso deixar que uma outra transação realize algo que vai interferir dentro dela. Né? Vou seguir, cada uma segue a sua sequência e durabilidade, aquele efeito que eu gerei no banco de dados, ele tem que ser perene. Ele não pode ser depois de um momento, caiu a energia e aquela transação que já foi consumada, já aconteceu, ela vai deixar de existir ou deixar de ser considerada dentro do banco de dados. Tudo bem? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. A gente vai ver vários exercícios na sequência falando um pouco disso também. Então, vamos começar com uma questão da Consulplan. Essa questão fala o seguinte: o banco de dados é uma estrutura computacional
compartilhada e integrada, que armazena um conjunto de dados do usuário final, ou seja, fatos brutos de interesse para o usuário. Em relação aos bancos de dados, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira. A gente não falou de chaves, vou deixar isso de lado para a gente avaliar depois, tá? Mas a princípio isso é verdadeiro. E depois eu explico. Um banco de dados é uma estrutura que contém somente uma tabela. Cuidado com essas afirmativas que são muito enfáticas. Muitas vezes elas trazem essa pegadinha. Ele é uma estrutura que tem uma tabela, sim, somente uma tabela. Normalmente, os bancos de dados, pensando nos bancos de dados relacionais, eu vou ter que ter relações entre tabelas. Então, não faria sentido eu ter uma única tabela. Pode existir? Pode, mas não é necessariamente uma tabela. Então, quando ele fala uma estrutura que contém somente, ele está dizendo que só pode ter uma tabela e por isso está errado. Uma tabela contém somente um campo, ou seja, apenas uma coluna. E a gente viu que isso pode, pode acontecer de maneira diferente. Pode ter só um campo? Até pode. Mas qual que vai ser o resultado disso para mim? É uma informação muito pobre. Eu sempre vou tentar trabalhar com tabelas que tenham diferentes colunas para a gente poder interligar essas colunas de alguma forma. Mais uma vez, ele foi enfático. Ela contém somente um campo. Ela pode ter mais? Pode. Então está errado. Um campo pode conter mais de um tipo de dados, como, por exemplo, ser declarado date e integer ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver depois, que nas estruturas, nas entidades que nós chamamos de tabelas, cada campo, ou seja, cada coluna dessa tabela tem um tipo de dados único, até para fins de consistência, para que eu não tenha informações de diferentes formatos sendo trabalhados lá. Então, por esse caso, por essa situação, essa alternativa D também está errada. Por exclusão, a gente tem uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira, sim, pode. E aí, assim, é só a gente lembrar até do exemplo anterior que a gente tinha trabalhado lá no começo. Olha só, esse número matrícula pode ser uma chave estrangeira para essa tabela. Porque eu tenho um número de matrícula que está vinculado a uma tabela financeira. E também tem o número do curso, que também está relacionado com os alunos. Então, eu posso ter diferentes campos que são alimentados nas minhas tabelas com base numa outra tabela. A gente vai falar depois do que é chave primária. A chave primária é o que define a unicidade de uma linha dentro de uma tabela. Eu não vou poder ter repetições, por exemplo. Um CPF é uma chave primária. Por quê? Porque eu não vou ter mais de duas pessoas numa tabela de alunos com o mesmo CPF, porque não é possível. Os CPFs são únicos, definidos pela Receita Federal. Então, isso seria uma chave primária. Mas, por exemplo, um número de matrícula que vem da tabela matrícula, vinculada com a tabela alunos, pode ser uma chave estrangeira, dependendo da maneira como está composto esse processo. Mas fiquem tranquilos, eu vou detalhar isso muito devagar e muito claramente mais para frente a gente vai ver isso, tudo bem? Então, beleza. Vamos seguir aqui com a próxima questão do Sebrasp, da CEPLAN do Rio Grande do Norte, nada, de Roraima. No que se refere às características de bancos de dados relacionais, então, como eu falei aqui, está falando de entidades e relacionamentos, tabelas e relacionamentos. Julgue o item que se segue. Atomicidade é uma das propriedades cruciais em transações de banco de dados relacional, verdade. É a chave para manter os dados precisos no banco de dados e garantir que estejam em conformidade com as regras, regulamentos e políticas da empresa. Essa alternativa é correta. Por quê? Porque, de fato, a atomicidade, ela lembra que é o que é a atomicidade? A atomicidade é ou acontece tudo ou não acontece nada. Então, ele é uma chave importante para manter esses dados precisos no banco de dados, uma vez que ele garante que a transação como um todo acontece dentro da estrutura. Então, por isso, ela está correta. Não é a única, mas é uma característica-chave, tá? Aí vamos lá. Próxima questão de Sebrasp. Na atomicidade, uma transação deve ser tratada como uma unidade única
indivisível, verdade, garantindo que todas as operações dentro dela sejam concluídas com sucesso, independente de uma falha no sistema. É, essa alternativa, ela é uma questão muito sutil, mas ela está errada. Por que que ela está errada? Porque a atomicidade, ela não garante que todas as operações sejam concluídas com sucesso. A atomicidade garante que ou a transação acontece totalmente ou ela não acontece. Então, se houver uma falha no sistema, não vai acontecer a conclusão com sucesso. A transação não vai acontecer de ponta a ponta, para manter a consistência do banco de dados. Por esse motivo, a atomicidade não garante que as operações vão ser concluídas, ela garante a consistência do banco, portanto, ela está errada. Eu acho que essa é a última, por fim, do SEBRASP, Tribunal de Contas do Estado do Acre. A respeito de propriedades de banco de dados, julgue o item a seguir. A atomicidade, veja como eles gostam de atomicidade, por isso que eu separei para a gente falar das características ACID, né, que a gente viu ACID, que eles fazem muita referência a isso nos editais. A atomicidade garante que uma transação seja completamente realizada ou completamente revertida. Agora sim, ele não garante que a transação vai acontecer. Ele diz ou é tudo ou é nada. Enquanto o isolamento assegura que transações sejam realizadas sem interferir uma nas outras, mesmo quando executadas simultaneamente. Perfeito, essa está absolutamente correta. São duas das características das transações em banco de dados que têm que ser atendidas. Beleza? Então é isso, pessoal. Um videozinho razoavelmente longo, onde a gente trouxe a ideia do banco de dados, falamos sobre algumas características de banco de dados, então essa questão do relacionamento, de eu ter relacionamento entre tabelas, da representação de um mini-mundo, que também é importante. Falamos sobre as 4 características de uma transação em banco de dados, para que eu garanta que o banco sempre represente de maneira íntegra aquilo que ele se propõe a representar, que são a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade, como a gente trabalhou lá no slide anterior. Perfeito? Então é isso, a gente fica por aqui e voltamos com um próximo vídeo falando de mais características relacionadas à tecnologia da informação que espero estejam ajudando você no seu estudo para concursos. É isso. Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!